Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional. E hoje a gente segue com o guia da Copa do Mundo de Clubes de 2025, agora falando dos times, né? Eu fiz um primeiro vídeo mostrando onde vão ser os jogos, dando um panorama nos estádios, um tour digital pelos estádios, mostrando a tabela de jogos. E agora a gente começa a falar dos times. Será um vídeo aqui neste canal para cada um dos 32 times, mostrando como foi a temporada, como que eles jogam, tudo que você precisa saber. Tem desfalque, não tem? Então, se você quer saber, vem cá nesse canal que eu te mostro. E o primeiro time vai ser o Bayern de Munique. Gostou do conteúdo? Você gosta do nosso conteúdo? Quer saber como que chegam as equipes para essa competição? Então deixa o seu like, que o seu like é fundamental para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, correto? E também você que está chegando agora, se inscreva no canal, afinal de contas, aqui você vai conhecer os 32 participantes da Copa do Mundo de Clubes, um trabalho, olha, foi bem exausto, mas muito prazeroso, até para entender, para se aprofundar e também para poder contar para vocês e prestar esse serviço de vocês chegarem mais informados. Certo? Antes de começar, duas coisas importantes só. Primeiro que eu não vou conseguir fazer este guia na ordem dos grupos, né? Que é até o que eu preferiria, porque começar pelo A, B, C até o H. Mas tem muito time que ainda tem muito jogo importante para fazer. Tem final de Champions, tem a final da Champions africana, tem jogos importantes de Libertadores, tem muita coisa acontecendo aí, time decidindo o título nacional e por aí vai, né? Então, eu escolhi aqui a ordem, começando por times que já terminaram a sua temporada e alguns que têm jogos menos relevantes para fazer ainda nessa semana antes da data FIFA. Então a gente começa por eles e aí vai seguindo, tá? 2 vídeos por dia, um indo ao ar de manhã, ali por volta de 9 da manhã, e o outro por volta de 4 da tarde, 5 da tarde, no final da tarde. Então um vídeo de manhã e um vídeo à tarde, 2 vídeos por dia, 16 dias, todo dia, a partir dessa segunda-feira, até o dia 10 de junho, e aí no dia 10 você já vai ter aqui o guia completinho para você maratonar e conhecer todos os times. E outra coisa importante é que coisas podem acontecer. Futebol é dinâmico demais, né? Então o jogador pode se lesionar, pode voltar de lesão, pode ter contratação, pode ter jogador que sai, que vai embora, que não joga, pode trocar de treinador, pode ter muita coisa. Então, assim como neste vídeo do Bayern, como nos outros, eu vou colocar um comentário fixado embaixo e vou atualizando. Ali eu coloco atualizações, como se fosse uma atualização desse guia, né? Jogador se machucou, não vai jogar o Mundial. Jogador se recuperou de lesão e vai jogar. Vou atualizando ali. Aí, se vocês quiserem também me ajudar nessa atualização, colocar nos comentários aí alguma atualização que você viu, que ainda eu não tiver colocado, algum acréscimo que eu vou falar aqui, a forma de jogar, tudo que eu for falar aqui, se vocês tiverem algo a mais para contribuir, é muito legal, porque é uma troca de ideias aqui, né? É muito legal também que vocês participem, vocês dêem a opinião de vocês para que a gente enriqueça esse debate e, claro, que a gente possa chegar com a cabeça mais arejada e entendendo mais como jogam os times. Então vamos começar. A gente está falando aqui do Bayern de Munique, um time gigantesco, representando a Alemanha na Copa do Mundo de Clubes, se classificou via ranking, né? Era um dos times com o melhor ranking, um dos 8 europeus com o melhor ranking para se classificar para a competição. O Bayern de Munique tem 34 títulos da Bundesliga, 6 títulos europeus, o último deles em 2020, e 4 títulos mundiais de clubes, 2 na era intercontinental, pré-2005, e mais 2 mundiais de clubes. É um time gigantesco e que vem de uma temporada que, na minha opinião, eu considero boa. Tá? Eu acho que o Bayern de Munique conseguiu ser campeão alemão com autoridade, 25 vitórias na competição e 99 gols marcados.
tá? E na Champions ele caiu nas quartas para a Internazionale, mas jogou bem, né? Estava com um time muito desfalcado, sofreu muito com lesões na segunda parte da temporada, e eu acho que o Bayern competiu bem, até o final contra a Inter, quase conseguiu aí o gol que levaria para a prorrogação, uma Inter que estava bem mais inteira, então eu acho que caiu de pé na competição. Na fase anterior, o Bayern atropelou o Bayer Leverkusen, fez 5-0 no agregado, então chegou muito forte, né? Na Copa, o Bayern acabou caindo um pouco cedo demais, né? Caiu nas oitavas de final para o próprio Bayer Leverkusen, podia ter avançado um pouquinho mais na Copa, mas conseguiu voltar ao caminho dos títulos na temporada, levantando a Bundesliga, né? Como eu disse, uma temporada com muitos problemas de lesão, especialmente na defesa, né? O Afonso Davies, o Upamecano e o Ito. Então, Afonso Davies e o Ito, os dois laterais esquerdos, titular e reserva da equipe. O Neuer ficou muito tempo fora, só voltou agora no finalzinho. O Musiala também teve problema. Agora o Kim, e o Musiala deve voltar para o Mundial, né? O Kim, zagueiro, teve um problema no final da temporada no tendão de Aquiles, está tentando se recuperar a tempo. O Eric Dyer, agora no finalzinho da temporada, ele teve um problema na mão e talvez não jogue mais, porque ele vai se transferir para o Mônaco na próxima temporada. Ele queria jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Bayern, mas por conta dessa lesão, talvez ele não jogue, e as opções defensivas estão muito curtas para o Vincent Kompany. O Bayern está com um time, com um elenco muito curtinho, no que se diz a defesa, né? Um jogador que vem para a Copa do Mundo de Clubes para dar uma encorpada nesse elenco, além do retorno do Musiala, é o Maurice Kratenmacher, que é um jogador que é do Bayern de Munique e estava emprestado para o Ulm da Alemanha. É um jogador de 19 anos que joga ali mais ou menos na posição do Musiala, fez uma boa temporada pelo Ulm e agora está de volta aí, já vai encorpar a competição. O detalhe também que marca a Copa do Mundo de Clubes para o Bayern é o Thomas Müller, né? Porque ele já se despediu da Bundesliga e agora joga o seu último torneio pelo Bayern de Munique. Podem ser aí os últimos de 3 a 7 jogos, depende até onde o Bayern vai. E o Müller, ele pode igualar o Kroos, o Toni Kroos, como o jogador alemão com mais títulos na carreira, né? O Kroos tem 34, o Müller tem 33, então tem esse atrativo para a equipe do Bayern, né? Vamos ao treinador. O treinador, como eu já disse, é Vincent Kompany, ex-zagueiro belga, que tem uma carreira muito interessante como técnico, assumiu o Burnley na segunda divisão inglesa, foi campeão, jogando futebol bacana, e isso chamou a atenção do Bayern, que o contratou, e ele está fazendo jus aí já na sua primeira temporada, né? O Kompany, com o Bayern de Munique, ele tem 51 jogos no total, sendo 35 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Ele joga num esquema de jogo que o Bayern já está meio acostumado, já com os outros treinadores, que é o 4-2-3-1. É um cara que trouxe algumas coisas que a gente vai comentar mais à frente aqui para o time, mas não chegou inventando muito. Fez o simples, bem feito, e conseguiu retomar, fazer o Bayern voltar a ser campeão. Então, um técnico jovem, promissor e que deixou uma impressão muito positiva nessa primeira temporada no Bayern, né? Então, o Bayern, que tem como principais jogadores, aí a principal estrela não tem como, né? É ele, Harry Kane, centroavante inglês, que nessa temporada ganhou seu primeiro título, né? Agora acabou aquela piada de que Harry Kane não tem título, que ele ganhou a Bundesliga, e ganhou a Bundesliga fazendo 26 gols na competição, sendo 23 dele dentro da área, 5 gols de cabeça, 17 com a perna direita e 4 com a perna esquerda. E além dos 26 gols na Bundesliga, foram 8 assistências. E o Harry Kane também foi muito bem na Champions, né? Uma ótima temporada, também um jogador que é fundamental na seleção da Inglaterra, titular absoluto. Realmente é uma peça fundamental desse Bayern de Munique. Agora, outro cara que a gente não pode deixar de falar é o Michael Olise, que é uma sensação do futebol europeu.
meia francês que brilhou no Crystal Palace na temporada passada, e o Olise, ele é dono ali naquela faixa direita do ataque, né? Um meia aberto pela direita, praticamente um ponta. É um jogador que trabalha muito, passe curto e vem, corta para dentro, bate com a perna esquerda. Ele é aquele ponta de pé trocado, né? Que finaliza ali, jogando pela direita, finaliza com a perna esquerda, dá muita assistência, é muito inteligente para encontrar espaço. E por isso ele deu 15 assistências na última Bundesliga, fazendo 2 gols de falta, inclusive bate muito bem na bola, o Olise cruza muito bem, né? Assistiu bastante ali o Harry Kane, e o Kane e o Olise são os 2 jogadores que mais finalizam no Bayern de Munique na temporada. O Kane finaliza 3,7 vezes por jogo e o Olise 2,5 vezes por jogo. E o Olise criou 32 grandes chances de gol para o Bayern na temporada. É muita coisa, né? Outro destaque é o Joshua Kimmich, né? Que é ali o maestro e já jogou muito tempo de lateral direito, mas o Kompany gosta dele ali no meio, até porque na saída de bola ele ajuda, ele tem o melhor passe, ele é o melhor passador da equipe do Bayern, né? Até estatisticamente, ele tem 93% de aproveitamento nos passes, tem 6 bolas longas certas por jogo, então ele é um jogador que tem muita qualidade, ele dita muito ritmo na saída de jogo e também na construção, quando o Bayern está com a posse de bola, ele é um cara muito importante, é um cara que dá um passe certeiro entre linhas, então o Kimmich é um jogador fundamental. Indo para como joga o Bayern de Munique, eu peguei aqui a escalação do jogo da penúltima rodada contra o Gladbach, né? Até porque na última rodada, eu vou até tirar aqui a tarja, que senão não vai dar certo, né? Na última rodada, o Bayern de Munique poupou alguns jogadores, né? Porque já era campeão. Então esse foi o último jogo em casa. Estou usando aqui o print do SofaScore. A gente tem um desenho de como pode ser o Bayern para essa Copa do Mundo de Clubes, né? Tem o Neuer no gol, que voltou, né? O Urbig foi o goleiro aí por um bom tempo, porque o Neuer estava machucado, mas agora ele está de volta, titular, e ele não foi convocado para a seleção da Alemanha, então acho que isso é até positivo para ele poder treinar, se recuperar ali a boa forma para estar tinindo para a competição. O lateral direito é o Laimer, e é um jogador muito importante, né? Porque ele é um lateral direito forte fisicamente. Ele é muito importante para o Bayern romper fases de ataque, porque ele dá ultrapassagem, ele avança e faz o Bayern sair de uma situação de estar no campo de defesa, já avançar para o campo de ataque, já tentar alçar alguém na ponta, lá na frente. A força física do Laimer é muito importante para a equipe do Kompany, né? Na zaga, tem uma questão, né? Com as lesões do Ito e do Alphonso Davies, o Stanisic era o lateral esquerdo, era um lateral esquerdo titular que ajudava muito até na construção, chegava bem ali no ataque, ajudava no toque de bola para o time avançar, mas existe uma grande possibilidade de, assim como nesse jogo da penúltima rodada, o Stanisic ser zagueiro. Por quê? Porque o Dyer talvez não jogue por causa desse problema na mão, né? E o Kim não se sabe se vai jogar. E aí você tem o Upamecano que está voltando. Então, provavelmente a zaga deve ser Stanisic e o Upamecano. E talvez o Kim, se ele conseguir estar apto, né? Mas eu imagino que ele pode ser usado na defesa por conta dos desfalques aí que tem o Kompany para essa competição. Mas assim, não perde tanto, né? Porque na lateral esquerda, se jogar o Rafael Guerreiro, ele é um jogador que joga em diversas posições, ele ajuda muito na pressão, é um jogador com intensidade, com velocidade, então não perde. Em termos de qualidade, não perde. O problema é que o elenco está muito curto, né? Se mais alguém machucar, vai colocar quem? E aí já começa a entrar jogadores que não têm a mesma confiança. Então tá nesse fio da navalha aí, a defesa do Bayern de Munique, né? Indo para o meio campo, então, a dupla de volantes tem o Kimmich, com certeza, como esse cara que dita o ritmo, e tem o Goretzka, está jogando os últimos jogos como titular, mas
pode revezar com o Pavlovic também, que faz ali uma função parecida, né? O Goretzka é um cara que salta para pressão, ele é muito importante porque ele é físico, então ele ganha os duelos físicos, rouba essa bola, é um cara que dá uma roubada de bola, uma interceptação, se antecipa ao jogador adversário e aí já começa a criar uma situação de ataque em velocidade. Então o Goretzka é um jogador muito importante, também pode pisar na área com força física ali para tentar um arremate, para tentar surpreender quando o Bayern estiver ocupando o campo de ataque adversário, né? E é uma dupla de volantes muito entrosada, já estão há muito tempo jogando juntos, né? E aí na frente é o seguinte, o Olise com certeza joga do lado direito, é um jogador espetacular, numa excelente fase, é com certeza um dos candidatos aí a craque desse campeonato, junto com o Harry Kane, que é o centroavante. E aí nessas duas posições, onde estão o Miller pelo meio e o Coman pela esquerda, eu imagino, tá, que nos jogos mais importantes do campeonato, ali, jogo de oitava de final, quarta de final, semifinal, se o Bayern for chegando, deva ser o Musiala pelo meio e o Sané pela esquerda, né? Mas eu acho que até pelo grupo, ser um grupo com times um pouco inferiores, teoricamente, né, como o Auckland, como Boca Juniors, que são bem abaixo atualmente do Bayern, o Benfica até que é de um nível mais parelho, eu acho que vai rodar bastante o elenco, especialmente na frente, que tem mais jogador para rodar. Eu acho que ele vai rodar um pouco mais esse elenco, até para ter os jogadores fisicamente mais poupados, né, para os jogos mais decisivos da competição. Então, provavelmente ali o Sané jogando na esquerda, mas você tem também o Gnabry como uma boa opção de banco, que pode entrar. O Gnabry pode jogar tanto pela direita na Dolise, como ele pode jogar pelo meio. Ele jogou alguns jogos aí no final da temporada pelo meio, e isso pode ajudar muito a equipe do Bayern, né? Então, no segundo tempo, ele tem jogadores que entram para dar essa pressão, como o Coman, como o Gnabry, o Thomas Müller, que é um cara que pisa na área. Se você precisa do gol, você tem mais uma presença ao lado do Harry Kane ali. No meio você tem o Pavlovic, o João Palhinha também, volante, que é muito bom. Perdeu um pouquinho de espaço nessa temporada, né? É um cara que no Fulham estava despontando como um dos grandes volantes do futebol europeu. Perdeu um pouquinho de espaço, né? E aí, o que é importante para falar sobre como joga a equipe do Bayern de Munique, né? Então, como eu falei, é um time que pressiona muito, gosta muito de pressionar. A ideia é sempre empurrar o adversário para trás. Empurra o adversário para trás. Vocês que vão assistir os jogos, que não estão tão acostumados em ver o Bayern, vocês vão ver ali o Harry Kane, o jogador que joga atrás dele, que ou pode ser o Musiala, o Miller, o Gnabry, indo ali para fazer a pressão e vai saltar o Goretzka para fazer um trio ali. O Goretzka gosta de saltar nesse primeiro combate, e a ideia é forçar um chutão. Força o chutão para que se recupere a bola. Quando vem esse chutão, é muito comum acontecer o seguinte: um dos zagueiros, um dos 4 jogadores da linha de defesa, né? Depende aonde que vai esse chutão, né? Ele sai de onde ele está e vai disputar essa bola de cabeça, esse primeiro combate, né? Quando ele faz isso, o Kimmich automaticamente volta e ocupa ali a posição dele, para não acontecer aquele negócio de você perde a disputa de cabeça e o jogador adversário que pega o rebote já lança em velocidade no buraco que você deixou, né? Então, nesses detalhes a gente vê como o Bayern ele tem um balanço muito bem feito, como é um time muito bem treinado, né? Quando o time está saindo, construindo, bola sai em linha de 4, ali os 4 atrás sai curto, difícil o Bayern dar chutão, só se a pressão for muito bem feita, e o Kimmich está ali na frente ditando, né? A ideia é o Laimer dar essa ultrapassagem para tentar chegar, a ideia é sempre fazer a bola chegar no Olise e no Musiala. A ideia é essa, tá? O Harry Kane, com o Company, ele começou a recuar mais. Quando o Kane vê que está difícil a construção, ele vem, ele recua. E é interessante essa mudança, porque com o Tuchel, o Harry Kane estava lá de 9, né? Ele ficava lá esperando, ele recuava menos. Agora, com o Company, ele já volta, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, né? Porque ele é um centroavante que tem um passe muito bom e é muito inteligente para encontrar espaços. Então, o Bayern tem essa possibilidade.
tá? Então é legal ver também que do lado direito o Olise ele se reveza ali para fazer amplitude, né, que é abrir na ponta, com o jogador do meio, que é o Musiala Gnabry. E o Sané, geralmente o titular da esquerda é o Sané, ele se reveza com o lateral esquerdo. Pode ser o Guerreiro, pode ser o Stanisic. Vamos ver quem que vai jogar. Mas basicamente assim que joga o Bayern de Munique, um time muito forte, muito bem treinado e que assim vale muito a pena ver jogar na competição. Bom, e sobre a briga, né, do Bayern nessa competição, eu acho que é por título, né? É inegável, um dos times mais fortes, principalmente tendo jogadores recuperados. Eu imagino que o Bayern vai para os Estados Unidos para tentar esse título, tá? Olhando para o grupo, o Bayern estreia no dia 15, domingo, à 1 da tarde, né, 15 de junho, contra o Auckland City. O Auckland é um time semi-amador, semi-profissional, né, melhor dizendo, e a diferença é brutal, né? Imagino que o Bayern aqui ele vai poupar jogadores, vai descansar jogando, né? Se vai, faz o placar. Claro que você tem que fazer uma vantagem considerável, olhando ali para a disputa por um primeiro lugar, que pode depender de saldo de gol, mas o Bayern vai, até pelo horário, o jogo vai ser meio-dia no horário dos Estados Unidos, então acho que o Bayern vai descansar com a bola, vai fazer ali uma vantagem que achar considerável e não vai botar a quinta marcha nesse jogo, não. Contra o Boca Juniors, eu acho que a diferença também é bem grande, tá? É bem grande, o Bayern é um time muito melhor, muito mais forte, e a tendência é também vencer esse jogo bem, tá? E contra o Benfica, que é o terceiro jogo, o Boca é dia 20 de junho, às 22 horas, o Benfica é dia 24, às 4 da tarde, horário de Brasília. E já contra o Benfica já é um jogo um pouco mais equilibrado, um jogo que pode valer provavelmente o primeiro lugar do grupo. Aqui eu acho que o Bayern vai vir com força máxima, o primeiro jogo mesmo, que o Bayern vai botar todas as suas forças aí. O cruzamento do Bayern de Munique na segunda fase é com o grupo que tem Chelsea, Flamengo, o Esperance da Tunísia, o vencedor do playoff entre América e Los Angeles FC. A expectativa é que o Bayern brigue por título e o meu palpite é que o Bayern vai disputar o título. Até onde vai? É impossível saber, mas acredito que o Bayern vai disputar essa conquista. Certo? Então, este foi o guia do Bayern de Munique. Fique atento ao nosso canal, porque hoje ainda tem mais vídeos sobre mais um participante da Copa do Mundo de Clubes. Aquele abraço.